Olá, alunos do sétimo ano, estamos começando agora nossa quarta videoaula e última videoaula referente ao terceiro bimestre. Agora a gente vai falar de diferentes práticas agrícolas que vai numa perspectiva diferente daquilo que a gente estudou na nossa terceira videoaula na aula passada, né? Vamos falar da produção agroecológica. Em muitos países e também no Brasil são desenvolvidos técnicas de produção alinhadas à chamada produção agroecológica, né? Um tipo de cultivo que contribui para a proteção dos recursos naturais, para a saúde e bem-estar dos trabalhadores rurais, dos animais e dos consumidores. É uma produção menos agressiva em relação ao meio ambiente quando comparada à agropecuária convencional, que usa agrotóxicos e fertilizantes químicos. Muitas técnicas usadas na produção agroecológica fazem parte de conhecimento de populações tradicionais, como os indígenas no Brasil, cujo modo de vida está relacionado diretamente com a terra. Nos últimos anos, pesquisas vêm sendo realizadas para alinhar o conhecimento tradicional, o conhecimento científico de diversas áreas, juntamente com a preservação ambiental, a melhoria da produtividade e o sustento do bem-estar de famílias agricultoras, né? Perspectiva aí que vem aumentando nos últimos anos, nas últimas décadas aí. Algumas práticas da produção agroecológica, né, permitem essa harmonia com o meio ambiente é que no lugar de fertilizantes químicos e agrotóxicos produzidos nas indústrias, né, são utilizados fertilizantes orgânicos e naturais, adubos e defensivos agrícolas, que a gente, ao estudar a natureza, a gente encontra na própria natureza, né, que são produzidos por espécies vegetais, por matéria orgânica de estercos e minerais, etc., que permite a gente fazer este trabalho. São usadas técnicas como rotação de cultura, que alternam o plantio de diferentes espécies em uma mesma área, visando ali o não esgotamento do solo, porque ao você fazer a rotação de culturas, permite uma recuperação do solo entre uma cultura e outra, ou seja, entre um tipo de gênero agrícola que você planta e colhe e depois você vai utilizar um outro tipo de gênero agrícola, permitindo a recuperação do solo. E o controle de seres vivos como insetos que atacam as produções, que não é feito com adubos e fertilizantes químicos, mas com ações da própria natureza, que da natureza nós encontramos ali. Há uma grande preocupação com o uso racional da água, com técnicas de irrigação econômica que evitam o desperdício da água, além da preocupação com o armazenamento da água da chuva para utilização na agroecologia. Por exemplo, a produção é planejada de acordo com as características naturais da região para aproveitar o máximo possível do clima, do solo e do relevo, né, onde são plantadas espécies que se adaptam às condições naturais, o tipo de clima e o solo e a presença de água. Na pecuária em geral, os animais são criados e alimentados com produtos sem agrotóxicos, não são usados produtos químicos para o trato de rebanho e nem hormônios para acelerar o seu crescimento. Então aqui é um sistema de rotação de cultura em círculos, em que você vai trabalhando diferentes espécies agrícolas e depois você vai diferenciando essas espécies ao longo da produção ali agroecológica. Agora a gente vai falar da distribuição das terras no Brasil. A maior parte das propriedades rurais no Brasil é composta de pequenas propriedades, inferior a 100 hectares. Elas correspondem a quase 90% das propriedades agrárias e ocupam aproximadamente 20% da área total dos imóveis rurais. Ou seja, 90% em termos de número das propriedades agrícolas no Brasil tem menos de 20% da área total de imóveis, em termos de tamanho, dos imóveis rurais existentes no nosso país. As médias propriedades, aquelas que têm entre 100 hectares e 1.000 hectares, correspondem a apenas 10% da área total das propriedades agrícolas e ocupam 35% da área dos imóveis rurais. Já as grandes propriedades rurais, com mais de 1.000 hectares, são menos de 1% do total das propriedades, mas elas ocupam 42% de todas as terras agrícolas existentes no Brasil. Então, a partir da distribuição de terras e tamanho das propriedades no Brasil, percebemos então a existência de uma grande concentração fundiária, concentração de terras. Ou seja, quase metade das terras ocupadas pertence a um pequeno número de proprietários rurais. Além disso, muitas dessas terras são improdutivas, ou seja, não são utilizadas para o desenvolvimento das atividades econômicas do campo, como agricultura ou pecuária, ou são subutilizadas, utilizando uma pequena parte dessas grandes propriedades rurais. Então aqui a gente tem aí a área ocupada, mostrando aí, né? Então, vermelho aqui são as áreas de mais de 10.000 hectares, né? Temos aí uma ocupação bastante elevada.
Aqui as áreas mais ou menos médias, as áreas pequenas com uma ocupação muito menor. Agora vamos falar da função social da terra. Então a gente vai falar de reforma agrária. Primeiro a gente tem que entender o que é reforma agrária. Reforma agrária consiste em distribuir terras e proporcionar condições para que os trabalhadores rurais e suas famílias consigam nelas produzir e permanecer na terra. Essa distribuição prevê a desapropriação de terras que não cumprem sua função social de acordo com a Constituição, ou seja, fazendas e terras que não são utilizadas para práticas agrícolas ou que são subutilizadas. No processo de desapropriação, o governo paga aos proprietários o valor das terras e, se for o caso das construções pastagens ou de outras benfeitorias nelas realizadas. Além do acesso à terra, a reforma agrária envolve outras medidas, como construção de estradas e acesso a transporte para escoar a produção, abastecimento de água e instalação de energia elétrica, facilidade para a compra de equipamentos, sementes e adubos, orientação de especialistas sobre técnicas de produção para aumentar a produtividade e acesso das famílias a serviços públicos básicos, como atendimento médico e escola. Embora a reforma agrária e o acesso à terra estejam contempladas por lei, ou seja, no Brasil nós temos uma legislação que determina, a partir da Constituição de 1988, a questão da função social da terra, e aquelas terras que não cumprem a função social devem ser destinadas à reforma agrária, essas questões muitas vezes são relegadas a um segundo plano em situações porque favorece aos grandes produtores, acabam prejudicando então a agricultura familiar. Por isso, organizações de trabalhadores rurais lutaram e ainda lutam pela reforma agrária e outros direitos. Entre essas organizações estão o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que são organizações que lutam pelo acesso à terra para as pessoas, principalmente relacionada à agricultura familiar. Uma das formas de luta desse movimento é a ocupação de propriedades improdutivas por meio de instalação de acampamento, por meio da instalação de acampamentos, além de marchas e passeatas com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e pressionar o poder público para atendimento de suas reivindicações relacionadas à reforma agrária. Os movimentos pela terra no Brasil também lutam pelo cumprimento das leis trabalhistas no campo, pela alimentação saudável e pela saúde do trabalhador rural, com a defesa da agroecologia, entre outras reivindicações. Então, o objetivo é lutar para que aconteça a reforma agrária, a redistribuição de terras, a partir da organização desses movimentos sociais no campo com os assentamentos. Então, por isso agora a gente vai falar dos assentamentos. Assentamentos de famílias são lotes de terras redistribuídos pelo governo nos programas de reforma agrária. Então, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é um instituto ligado ao governo federal que tem como objetivo cumprir a Constituição de 88 em relação à função social da terra e promover, na medida do possível, as questões relacionadas à reforma agrária. Esses assentamentos resultam da luta dos trabalhadores rurais sem terra e do cumprimento das leis pelos governantes comprometidos com essas reivindicações. Os assentamentos dos trabalhadores rurais e suas famílias passam a morar e produzir, comprometendo-se exclusivamente com a mão de obra familiar. Além da propriedade da terra, que devem pagar ao longo dos anos, os assentados recebem ajuda para aquisição de produtos e ferramentas necessários para a produção e assistência especializada sobre técnicas de trabalho, conhecimento para que eles possam viver no campo ali e reproduzir esse modelo da agricultura familiar. Enquanto não terminam de pagar os lotes, eles não podem vender, alugar ou emprestar essa terra para outras pessoas. Nos assentamentos são construídos moradias, aberturas de estradas e melhorias nos acessos locais, instalação de rede elétrica, entre outras benfeitorias, para garantir estrutura digna para essas famílias. Aqui a gente tem historicamente, através dos anos, a quantidade de famílias assentadas ano a ano. Tivemos aí variações de acordo com a dinâmica. Nos últimos anos, a gente pode reparar que as ações de assentamento por reforma agrária caíram significativamente. E, através da questão da concentração fundiária necessária, cumprimento da função social da terra, os movimentos sociais no campo na luta pela reforma agrária, tudo isso leva a que diferentes interesses se estabeleçam no meio rural brasileiro, gerando conflitos no campo. No Brasil, muitos desses conflitos ainda persistem, principalmente a questão da posse da terra, que vitimiza muitas vezes inúmeros trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas e pessoas envolvidas em movimentos sociais, como alguns religiosos.
Esses conflitos são mais comuns em terras de quais vivem poceiros, ligados, de repente, à terra indígena, à quilombola, onde há invasão por grileiros, mineradores, garimpeiros e implantação de grandes obras e projetos como estradas e hidrelétricas. Na maioria das vezes, o direito das vítimas de permanecer e produzir nas terras é desrespeitado. Além de conflitos, há a ocorrência de desrespeito às leis trabalhistas, além de ocorrência de condições de trabalho e forma de trabalho análoga à escravidão, ou seja, quando as pessoas não têm os direitos trabalhistas cumpridos, e aí são formas que a gente fala de escravidão moderna. Casos nem sempre são denunciadas às autoridades competentes. Este mapa aqui, que ficou meio bagunçado, mostra aí a questão dos trabalhadores escravizados e resgatados no campo aí no ano de 2015 a 2017. Destaque os estados da região norte e os estados da região centro-oeste. Terminamos então o nosso terceiro bimestre, nossa quarta videoaula do terceiro bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até a próxima aula.